espero que estejam todos bem. Vamos falar hoje sobre um pouco sobre a semiologia da cintura pélvica ou do quadril, né? Assim como o ombro, né, também é chamado de cintura escapular, aí no quadril a gente também tem esse nome de cintura pélvica, certo? E teremos algumas características bem legais para a gente atribuir aí a esta cintura, né, do membro inferior. Em relação à quantidade de ossos, articulações, músculos, seus movimentos e algumas questões avaliativas que a gente precisa avaliar nos nossos pacientes. É uma articulação bacana para a gente avaliar, né, que a gente consegue ter um visual, uma resposta bem legal, né, em relação a algumas alterações posturais e tudo que o paciente pode apresentar. Então, quais são os ossos que vão compor essa articulação do quadril? Nós temos, acompanhando aqui a minha ponteira laser, tem o osso do sacro. O sacro é o centro aí do quadril. Nós temos também um osso chamado de ilíaco. Pega toda essa parte superior para a gente recordar aqui o ilíaco. Aí, após o ilíaco, mais na vista posterior, a gente tem o isquio. E, chegando aqui na frente, o famoso pubis, né, na região anterior. Então, nós temos o pubis, o isquio e o ilíaco. Esses três ossos formando o que a gente chama de pelve. Uma hemipelve, ou seja, uma pelve direita. E do lado de cá, esses três ossos vão formar a pelve esquerda, né? Esse paciente está de frente para a gente, então dá para distinguir direitinho, o lado esquerdo e o lado direito. Então, além do sacro e esses três ossos que vão fundir e formar um grande osso, inclusive a junção dos três aqui se forma um acetábulo, nós temos também o fêmur, que ele vai fazer parte do quadril. Nessa grande articulação aqui, que é a articulação coxo-femoral, certo? E o quadril é uma articulação que apresenta algumas patologias incidentes, né, bem comuns na população, porém, é de fato a articulação menos incidente, estatisticamente falando. Absolutamente, eu não estou falando que não existe patologia, que é pouco, não é. Mas, de fato, é menos incidente do que as do joelho, do que tornozelo, do que ombro, cotovelo, punho e mão, certo? E um dos motivos que torna essa articulação do quadril menos assim incidente, digamos, é a sua grandeza, é a sua magnitude. A gente está falando de uma região que tem os ossos mais grossos, mais compactos e resistentes do corpo. Nós estamos falando de uma região que tem os ligamentos mais fortes, mais resistentes do corpo. Nós estamos falando de uma região que tem praticamente aí 30 músculos que se atuam, que se juntam, e de um lado, 30 músculos do outro. Então, são uma média de 60 músculos que estão atuando nessa região, por alto, né? Fora, não estou falando de assoalho pélvico, né? Dessa outra parte aí, e que isso vai aumentar a quantidade de músculos, e são músculos fortes, músculos grandes, como glúteo, ilho-psoas, tensor da face lata, isquios tibiais, grandes músculos do corpo estão aí no quadril. Né? Então, é uma região que tem toda essa grandeza e, de uma certa forma, ter essa quantidade de ligamentos e potentes, músculos potentes e ossos potentes, torna essa articulação, de uma certa forma, protegida. Né? E é uma cavidade que tem como função proteger alguns órgãos, né? Alguns órgãos, como o útero, né? A parte inferior e tudo, que é uma das funções dessa cintura pélvica, além de nos dar equilíbrio, nos dar sustentação. Né? Alguns autores assemelham a cintura pélvica a um barco, né? A toda a proa, toda a parte do barco, como a cintura pélvica, o quadril, e a coluna é o mastro.
que sobe. Né? Então, aqui no quadril que a gente tem todo o balanço, todo o nosso equilíbrio. E aí dentro do quadril que tem inserções e origens dos músculos do centro, chamado de músculos do core. Né? Core quer dizer núcleo. Então, são aqueles famosos músculos do core, que vocês vão ouvir tanto falar ainda, que são músculos mais profundos, internos, na cavidade abdominal, na cavidade pélvica, que dão estabilidade ao corpo. Então, essa é alguma das características aí do quadril, bacana da gente poder estar falando para vocês. Então, nesses ossos que a gente citou, é importante também a gente citar algumas proeminências que nós temos e as articulações. As articulações são muito simples. Nós vamos ter, bem aqui entre o sacro e o ilíaco, a articulação sacro-ilíaca, certo? Bonitinha, de um lado e do outro. Além da articulação sacro-ilíaca, como os ossos da pelve se fundem, e quase a gente não difere onde começa ilíaco, onde começa isco, onde termina pubis, a gente não delinea essas articulações, até porque elas não se movimentam, elas são fundidas, né? Então nós temos a articulação sacro-ilíaca, direita e esquerda. Nós temos essa articulação aqui, onde termina esse pubis e começa o outro pubis. Nós temos esse miolinho aqui, que é uma cartilagem. Cartilagem do tipo sínfise. Então, aqui eu tenho uma articulação cartilaginosa. É um dos poucos lugares no corpo que tem, assim como tem no externo, nas costelas, né, essas articulações condrais, como falam. E, além da sacroiliaca, além da articulação do pubis, né, da sínfise púbica, nós temos a coxa femoral. E se eu for passar por baixo aqui, né, fazer um raio-x aqui no osso, a gente tem o colo do fêmur, ele entra, faz toda aquela cabeça e sai, né, entra lá na acetábulo. Então aqui a gente tem a articulação coxo-femoral, que é a articulação que vai movimentar o quadril, né, que vai fazer flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, e a circundação, que é o movimento em conjunto de todos esses, né? É uma articulação semelhante ao ombro, uma esfera, um soquete, acetábulo e cabeça do fêmur, que tem todo esse grau de liberdade, não tão livre quanto o ombro, mas tem sim excelentes graus de liberdade e articulação do quadril, certo? Então nós temos essas três articulações, sacroilíaca, coxo-femoral e a sínfise púbica. Tem a articulação do sacro com o cóccix, né? Tem a articulação do sacro com a L5, mas essa articulação do sacro com a L5 a gente vai falar na coluna, porque o sacro já faz parte da coluna, né? Ele entra aí na transição da coluna com a pelve, e a gente vai falar da semiologia da coluna, e aí a gente volta a entrar aqui nessa região. Em relação às proeminências anatômicas importantes aí que vale a pena a gente destacar para essa aula, nós temos ao longo do ilíaco toda essa crista aqui que a gente chama de crista ilíaca, certo? Que a gente consegue palpar fácil nos nossos pacientes, nos nossos colegas, enfim. Na parte anterior da crista ilíaca, que está aqui, ó, torna-se visível uma proeminência bem na pontinha aqui, que é a espinha ilíaca antero superior. Fica bem aqui. Se eu palpo a espinha ilíaca antero superior, que a gente vai ver uma imagem na frente, ela é muito fácil de achar, muito bem palpável. Aí, a partir dela, a gente atravessa toda a crista, ó, chega até a linha longitudinal do corpo, vai voltando lá para trás, lá na parte posterior, e quando chega lá na parte posterior, nós temos aqui também a espinha ilíaca póstero superior. Então nós temos duas espinhas ilíacas superiores, uma posterior e uma anterior. Logo abaixo dela tem as inferiores. Aqui está a espinha ilíaca antero inferior, e aqui vem a espinha ilíaca póstero inferior.
Porém, as inferiores a gente não consegue palpar. Então a gente nem vai entrar em detalhe com elas, né? A gente vai falar muito das espinhas ilíacas superiores, a anterior e a posterior. Além das duas espinhas ilíacas e da crista, essa pontinha aqui, ó, é super importante, que é a tuberosidade isquiática. Tuberosidade isquiática é aquele ossinho em que a gente senta em cima, certo? É um ossinho que a gente senta em cima. Aqui, a gente tem essa pontinha, que é o ossinho que a gente senta em cima, essa pontinha que me garante que aqui é a parte posterior. É difícil mesmo, olhando o ilíaco, saber onde é anterior e posterior, solto assim, né? E o que me garante é a pontinha da tuberosidade isquiática, aqui é a parte posterior e aqui na frente vai ser a parte anterior, certo? E essa tuberosidade isquiática a gente consegue palpá-la, ela também tem um grande, famosíssimo músculo, um dos mais famosos do corpo que se origina aí, que são os isquios tibiais, né? Que é o bíceps femoral, semimembranoso e semitendinoso. Então é uma estrutura que também se inflama. Tem as tendinites, que acontecem aí nessa região, tem bursites, que acontecem nessa região, pessoas que ficam muito tempo sentados, pessoas que ficam sentados em superfícies rígidas, superfícies instáveis por muito tempo, podem sim sofrer com alguns desconfortos nessa região. Então, além das duas espinhas ilíacas, né, antero superior e póstero superior, tuberosidade isquiática, o púbis, que a gente palpa facilmente também anteriormente, nós vamos ter o trocânter, que eu volto aqui nessa primeira imagem, né? Aqui a gente tem a espinha ilíaca antero superior, aqui a gente tem todo o ramo do púbis, que é muito palpável. Trocânter maior, tá aqui. Trocânter menor, tá aqui. Então, o menor, trocânter menor, ele fica na parte interna da coxa. Também não consegue se palpar. Aliás, não é palpável, né? Melhor dizendo. Já o trocânter maior é muito palpável, muito proeminente, muito fácil de encontrar. É aquele que a gente palpou na aula de perimetria. A gente pede para o paciente ficar fazendo uma rotação interna e externa da perna, da coxa, e você consegue pegar ele lá no quadril, né? Então, esse trocânter, sim, aí tem bursas que geram as bursites trocanterianas. É uma região de muito estresse, é uma região que origina-se e insere grandes grupos musculares, né? Então, é super interessante a gente atentar também ao trocânter. E aí a gente fecha essas principais proeminências ósseas, tá? As duas espinhas, a crista, a tuberosidade isquiática, que é o ossinho que a gente senta, e o trocânter, né? Aqui de verdinho, só para poder exemplificar a espinha ilíaca de novo, o antero superior, né? Olha aqui um pouco da cápsula articular e seus ligamentos grossos, grandes, né? Tem um ligamento aqui, que é um ligamento que tem formato de Z, super famoso. Aqui tem os ligamentos sacroilíacos também, que são muito fortes, segurando a articulação. E, como eu disse, são os ligamentos mais fortes do corpo, estão aí, né? Nessa próxima imagem vai dar para vocês verem também alguns outros ligamentos. E bem nessa pontinha aqui, a espinha ilíaca póstero superior. Já aproveitando, a espinha ilíaca póstero superior, ela fica na mesma linha que a quinta vértebra lombar, na articulação da L5 com o sacro. É uma referência boa da gente pegar ela. Tá? E os músculos, moçada? Aí a gente abre uma lista, né, com um monte. E essa primeira imagem mostra os glúteos, ok? Os glúteos, eles, desse lado aqui, que é o lado direito, aqui onde eu estou pintando aqui, ó, nós temos aqui o glúteo máximo.
certo? Do lado esquerdo agora, o glúteo máximo também estaria, mas ele foi cortado, aquele aqui, ó. Ele é esse que foi cortado. Arrancaram ele da parada. Houve uma dissecação e ele não está mais aqui passando por cima, que agora a gente vê por baixo o glúteo médio, que também iria descer aqui, ó. O glúteo médio ia vir fazer isso, ó. Seria aqui. Só que ele também está cortado. E por baixo do glúteo médio tem o glúteo mínimo. Então, os glúteos estão aqui, os três indo para onde? Para o trocânter maior. Esse outro, que também está indo para o trocânter maior, é o quadrado femoral, ou quadrado da coxa. Então, esses músculos estão aí presentes nessa incidência. Tem outros que eu vou mostrar para vocês, né? Nós temos um grupo muscular aí na parte posterior, na parte onde ficam os glúteos e por baixo dos glúteos, que a gente chama de pélvicos trocanterianos. São grupos, é um grupo que se origina na pelve e vão em direção ao trocânter maior. Por isso que são chamados de pélvicos trocanterianos. E esses músculos fazem rotação externa de quadril, auxiliam na extensão. É um grupo de 6 músculos, certo? Que são o quadrado femoral, que é esse que está aqui na imagem aqui embaixo. Além dele, o gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, obturador externo e o principal deles, que é o piriforme. Tá? Vai ter uma imagem depois para a gente identificá-los. Tá? Então, só eu tenho 6. Mais 3 glúteos, 9. Mais o tensor da face lata, que também vai ali no trocânter, 10. Então, esses 10 vêm posteriormente e fixam no trocânter. Aí, além deles, a gente tem, nessa outra imagem, que foi a imagem anterior, ó, esse que sai lá da lombar, funde com o ilíaco, que é esse músculo aqui, ó, do ilíaco, e vai inserir lá no trocânter menor. Esse é o ilho-psoas. Ele tem esse nome porque ele tem um grupo muscular, uns feixes de músculo chamado de psoas maior, outro psoas menor e o outro ilíaco. Então, junta-se psoas maior, psoas menor e ilíaco, forma o grupo que a gente chama de ilho-psoas. Eles também estão no quadril e vão até o trocânter, só que o trocânter menor. Esse aqui é o tensor da face lata, lateralmente, indo para o trocânter, certo? E, além disso, no pubis, nós temos o músculo grácil, o adutor longo, o adutor magno, o adutor curto e o pectíneo. Olha aí, nós temos os 5 adutores da coxa. Ficam aí na parte interna da coxa, fazendo a adução, rotação interna. Além disso, nós temos aqui no fêmur o quadríceps, vasto intermédio, vasto medial, vasto lateral e o reto femoral, que sai lá de cima da espinha ilíaca e desce, certo? Por trás, ainda tem os isquios tibiais, que eu falei que se origina lá naquela tuberosidade isquiática, que é o ossinho que a gente senta, que tem os isquios, que é o bíceps, o semimembranoso e o semitendinoso. Então, olha só. Bíceps são 3, certo? Quadríceps, nós temos 4, já foram para 7. Ilho-psoas, mais 3, vão para 10. Adutores, 5, já vai para 15. Glúteos, 3, vai para 13. Mais o tensor da face lata, 14. Mais 6 pélvicos trocanterianos, já vamos para 20 músculos. E eu não estou contando ainda reto abdominal, oblíquos, são músculos que também vão até o quadril. Então, isso tudo que eu falei está de um lado, e a mesma quantidade a gente tem do outro. E músculos grandes, como eu disse, né, fazendo os seus movimentos que o quadril realiza, certo? Aqui é outra imagem bacana que a gente consegue ver aqui o glúteo, né, e por baixo dele um glúteo médio e o glúteo mínimo. E aqui uma vista do glúteo médio lateral, ó, que é bacana a gente ver ele, que ele fica bem lateral. Aqui e aqui, ó. E lá atrás, bem posterior, esse pequenininho aqui é o piriforme.
um músculo também danadinho para inflamar. Tem a síndrome do piriforme, não é isso? Que é uma síndrome que pode comprimir o nervo ciático, bem complicada, bem desconfortável, tá? Aqui é só para poder ilustrar os pélvicos trocanterianos, ó, gêmeo superior, gêmeo inferior, o quadrado femoral, piriforme, ainda tem aqui abaixo do glúteo o obturador interno e o obturador externo. Então todos esses músculos estão lá dentro, saindo do sacro, pelve e indo até o trocânter. Beleza? Bom, passou toda essa parte muscular, essa revisão anatômica aí, para a gente lembrar de como que o quadril é potente, como que ele é robusto, né? Vamos entrar agora nessa parte da palpação. E a gente vai palpar as espinhas. E através delas a gente vai fazer um monte de inferência, que é o objetivo da aula de hoje, tá? Aqui a gente tem, de um lado e do outro, a espinha ilíaca antero-superior. Espinha ilíaca antero-superior é esse ossinho que a gente palpa aí na frente. Muito, muito, muito fácil de achar. É bem tranquilo. Já a póstero-superior também é fácil, mas eu não diria que é muito, muito, muito fácil, não. É menos fácil do que a anterior, mas ela também dá para a gente palpar legal, tá? Nesse quadradinho aqui, ó, que eu vou riscar, imaginemos que lá na frente está a espinha ilíaca antero-superior, certo? Quando a gente palpa ela, a gente vem acompanhando a crista ilíaca, que ela vai subindo e termina aqui na póstero-superior. E aqui vai descendo o osso do quadril. Ó. E aqui faz o sacro, né? Faz o sacro dele aqui e vai descendo o osso do quadril. Então, a crista liga uma espinha na outra. E lembra que eu falei que ela está bem no rumo da L5, que é na lombar? Então a gente tem a espinha ilíaca, póstero, superior. Tem algumas formas de palpar, a gente vai ter um momento prático para ver isso. Aqui nessa imagem ele está palpando a tuberosidade isquiática, que tem uma forma melhor do que essa em pé, que é um paciente deitado em decúbito lateral, muito fácil de palpar, certo? A gente consegue fazer a palpação. Uma vez identificado a espinha ilíaca antero-superior e a póstero-superior, aí a gente vai começar a brincadeira na avaliação, tá? Do nosso paciente. E aí a gente entra nessa imagem aqui, ó. Antes dessa imagem, olha aqui para minha imagem. Nós temos, imagina, se eu fizer aqui a crista ilíaca, eu vou colocar de perfil assim, beleza. Esse meu dedo é a espinha ilíaca antero-superior, está na parte anterior, e lá atrás a póstero-superior. Quando eu pego uma, eu ando por toda a crista e chego lá na outra, certo? Eu faço isso com o paciente de lado, na posição lateral. Se eu virar e colocar o paciente na minha frente, eu vou ter acesso às duas espinhas ilíacas dele, antero-superior, como está nessa imagem aqui, ó. Pronto. Agora volta para mim. Se eu palpo a espinha ilíaca antero-superior deste lado e palpo a espinha ilíaca antero-superior deste lado, palpei a direita e a esquerda, igual está na foto. As duas, por obrigação, têm que estar no mesmo nível. Eu vou olhar isso no meu paciente. A gente senta no banquinho mais baixo para ficar na altura da pelve do paciente, ou se ajoelha também, como é muito comum, e vamos olhar, afasta um pouco, olha se está na mesma linha. Ótimo se estiver na mesma linha. É como deve estar, né, alinhado. Mas, se eu palpo na antero-superior direita, antero-superior esquerda, e na hora que eu olho está desnivelado, estão vendo aí que está diferente? Ó, se eu fizer isso não vai dar. Aí sim a gente pode estar encontrando um problema, um desnível lateral da pelve. E a pelve se movimenta. Né? Quando a gente realiza a marcha, eu tenho aqui uma pelve direita e uma pelve esquerda. E o sacro está no meio. Olha, acompanhe na minha imagem. Uma pelve direita, pelve esquerda e o sacro no meio. Né? Quando a gente anda, a pelve vai fazendo assim, ó.
junto com a marcha. Enquanto uma perna vai para frente, a outra vai para trás. E o quadril faz isso. A pelve anteverte e retroverte. Anteverte e retroverte. Ou seja, ela anterioriza, posterioriza. Anterioriza, posterioriza. Enquanto uma está anteriorizada, a outra está posteriorizada. Quando essa anteriorizar, esta posterioriza. Certo? Aí acompanha aqui comigo. Ó. Eu tenho no meu dedão a espinha ilíaca antero-superior, que está na frente. E lá atrás, no meu outro dedo, a póstero-superior. Né? Então, o dedão é anterior e o meu dedo indicador é apóstero. Se a espinha ilíaca antero-superior está mais alta, estiver mais alta, a póstero vai estar mais baixa, a posterior vai estar mais baixa. Se eu pegar a posterior e deixar ela mais alta, a anterior desce. Então, a gente tem essa relação entre as duas. Se eu olhar de lado, de perfil, quando eu elevo uma, eu abaixo a outra. Quando eu elevo a outra, eu abaixo uma. E a gente vai ter que correr atrás desses desnivelamentos. Na parte posterior, a mesma coisa. As duas espinhas ilíacas pósteros superiores têm que estar no mesmo nível. Se não estiver no mesmo nível, tem um desalinhamento aí, né? Tem uma alteração lateral, que a gente tem que ver de onde vem. Pode ser que esteja vindo lá do ombro ou do pé. Mas se a gente viu no quadril, a gente vai ter que buscar aí as associações. Então, voltemos para essa imagem. Olha só, eu tenho aqui a espinha ilíaca antero-superior. E eu tenho aqui a espinha ilíaca póstero-superior. Aqui eu tenho uma linha A e aqui eu tenho uma linha B, mostrando que essas linhas são diferentes. Ou seja, numa posição normal, esse paciente está com a posição normal da foto, a espinha ilíaca antero-superior, ela é ligeiramente mais baixa do que a póstero-superior. Entenderam o que eu falei? A antero-superior, se eu traçar uma linha retinha, difícil fazer linha reta no mouse, ela fica abaixo da póstero-superior. E isso, moçada, como está aqui, a antero-superior, ela está abaixo da póstero-superior. Aí faz essa relação aqui, esse ângulo, inclusive. Essa distância que tem de uma para outra é considerada normal. Ponto. Todos nós, se formos normais, nós vamos ter a espinha ilíaca antero-superior um pouco mais abaixo do que a póstero-superior. A gente coloca o paciente de lado, de lateral, a gente senta no banquinho, palpo a espinha ilíaca antero-superior dele, palpei, vou passando por toda a crista, chego lá atrás, próximo do bumbum, no saco, na espinha ilíaca póstero-superior. E vou olhar. Precisa estar diferente. Ponto. Olha, está diferente, legal. Diferente quanto? A literatura traz essa palavra ligeiramente, alguns trazem valores numéricos, 3 centímetros, o que também não vale muito na prática, porque se você pegar uma pessoa de 1,5 m, 3 centímetros tem uma referência. Uma pessoa de 2 metros, 3 centímetros vai valer muito menos, né? Então, o que também está na literatura 2 dedos do paciente é essa distância tolerável, considerada normal. Então, ou seja, você pega 2 dedos do paciente, mede, vê mais ou menos aí, né, uma coisa bem intuitiva, e coloca lá na espinha ilíaca antero-superior, e essa distância que você achou entre as duas tem que ser mais ou menos uma distância de 2 dedos do paciente. Isso é considerado normal. Porque o paciente tem os seus 2 dedos proporcional ao seu tamanho. Um pequenininho vai ter 2 dedinhos, o grandão vai ter 2 dedões. Né? Então, por isso que veio essa ideia aí de 2 dedos de referência. É a distância que tem que ter entre a espinha ilíaca antero-superior e a póstero-superior, no que diz respeito a esse nivelamento, perfeito? A anterior, ela tem que estar mais baixa do que a posterior. E essa distância que ficou entre as duas tem que ter 2 dedos, em média. Então, acompanhe aqui comigo no quadro. Se a espinha ilíaca antero-superior estiver ligeiramente abaixo da póstero-superior, esse paciente tem um quadril normal.
É o que todo mundo quer ter. Ponto. Segunda opção. Se a espinha ilíaca antero-superior estiver nivelada ou até um pouco acima da posterior, esse paciente apresenta uma retroversão da pelve. Ó, o que eu vou fazer aqui agora? Voltemos para esta imagem do meio. Eu vou pegar a espinha ilíaca antero-superior e vou rodar o quadril para cima. O que vai acontecer? A superior vai subir e, por consequência, a posterior vai descer. Né? Eu estou fazendo esse giro aqui no quadril. Ó. Entendeu? Ela vai subir até ela ficar mais ou menos aqui. Ó. E a de cá vai descer a ponto que elas vão se nivelar. Ou até a superior vai ficar mais alta do que a inferior. Entendeu o que eu falei? Então, se uma for subindo, ou seja, esse quadril está rodando, esse é o movimento de retroversão pélvica. É o famoso bumbum para dentro. É fazer uma retroversão, jogar o bumbum lá para dentro. Aí a sua espinha ilíaca anterior, superior, a antero-superior vai subir, a espinha ilíaca póstero-superior vai descer, e elas vão se igualar. Em alguns casos vai até ultrapassar. Bom, então se tiver nivelado, ou até mesmo se tiver quase nivelado. O normal não é ter 2 centímetros, 2 dedos de distância? De repente está com um dedo só, ou um pouco menos. Então quer dizer que a anterior já deu uma subidinha. Isso também implica uma retroversão pélvica. Vai ter umas imagens aí na frente que vai dar para entender melhor. E o último texto do slide. Se a espinha ilíaca antero-superior estiver bem abaixo da póstero-superior, ou seja, mais do que 2 dedos, nós estaremos diante a uma antiversão pélvica. Tá? Deixa eu tirar esse tanto de rabisco que eu fiz aqui. Pronto. Olha só. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a espinha ilíaca antero-superior e ela vai abaixar. Ó, vai para baixo. E a póstero-superior vai para cima. Agora a pelve está fazendo este movimento. Certo? Aí a anterior baixou e a posterior subiu. No normal, a anterior já tinha 2 dedos abaixo, né? Era um pouquinho abaixo. Quando faz esse giro que está fazendo ali, vai abaixar mais ainda, vai ficar bem mais distante as duas no nivelamento. Então isso quer dizer que o paciente apresenta uma anteroversão pélvica. É também o famoso bumbum empinado. É aquele paciente que joga, né, o bumbum lá para trás. Então nós temos a situação de retroversão, antiversão e a situação normal. E a forma da gente avaliar isso na prática é muito legal, né? A gente pega, olha, um vai vendo no outro e vai descobrindo, fulano é antivertido, fulano é retrovertido, fulano é normal. Então é bem bacana, bem interessante, tá? Deu para entender? Qualquer dúvida também, vamos seguindo. Né? Eu estou falando devagar para a gente entender esses movimentos e vai ficar mais viável ainda agora. Nessa imagem a gente vai colocar um pouco da coluna na jogada. No número 1, que é essa daqui, ó, deixa eu já colocar aqui número 1, número 2 e número 3. No número 1, eu tenho aqui a espinha ilíaca antero-superior, bem na pontinha, e ela está um pouco abaixo da póstero-superior. Isso é o normal. Está escrito aqui normal. Aqui a imagem está com a resolução muito ruim, né? Mas, enfim, a parte que dá para a gente usar dela aqui está legal. Aqui eu tenho um paciente que está o sacro, né? Tento imaginar a foto. Aqui está a coluna, o processo espinhoso. Então, esse paciente está virado para lá, certo? Todos eles estão do mesmo jeito. Então, esse paciente é normal. Esse segundo, olha a espinha ilíaca, desceu, ó, veio para baixo, ó, a setinha pondo para baixo, a anterior. A posterior subiu. Então, olha a distância que ficou entre as duas. Certo? Foi muito mais do que 2 dedos, está exagerado. E na terceira imagem, olha a anterior. Está aqui,
ela foi para cima, o quadril todo foi para cima. E a posterior, olha o saco onde veio parar. Então a posterior está mais ou menos aqui. Desceu. Então a anterior ficou acima. Ponto. Nessa, o quadril rodou nesse sentido. Nessa, o quadril rodou neste sentido. Ponto. Aí agora vamos prestar atenção na coluna. Na imagem 1, a coluna está normal. E o normal da coluna lombar, ela apresentar um certo grau de lordose. Nós temos uma lordose fisiológica, uma curvatura lombar. Ponto. Na figura número 2, a espinha ilíaca anterosuperior, ela desceu, foi para baixo, e a posterior subiu. Aumentou a distância entre elas. Esse quadril está antivertido. É o que está escrito aqui. E quando o quadril antiverte, a coluna lombar aumenta a sua curvatura, fica mais curva ainda. É chamado de hiperlordose. A lordose aumenta. Se vocês olharem aqui na figura 1, ó, esse ângulo, olha o tamanhozinho que está. Aqui ele está um pouco maior, ó, que é o ângulo da curvatura da coluna. Certo? O contrário vai acontecer aqui. Quando a espinha ilíaca sobe e se tem uma retroversão do quadril, olha a coluna aqui como praticamente ficou retinha. Não tem mais curvatura. Certo? Vindo para o texto, quando a espinha ilíaca anterosuperior superioriza, quando ela sobe, isso aconteceu na imagem 3, ela subiu, a setinha está aqui, ó, levando ela para cima, né? Nós vamos ter uma retroversão pélvica. E isso determina uma lordose da coluna retificada. Ela fica reta. Retificada. A coluna lombar fica retificada, reta. Agora, quando a espinha ilíaca anterosuperior inferioriza, ela vai para baixo, igual aqui ela foi, para baixo, nós vamos ter uma antiversão da pelve, o famoso bumbum empinado, e a coluna vai ficar com uma hiperlordose. Vai aumentar a curvatura da lombar. Essa relação está aí. Sempre que o quadril for antevertido, a lordose vai aumentar. Sempre que o quadril for retrovertido, a lordose vai diminuir, vai tentar ficar reta, que aí se chama retificada. Ok? Olha aí, um exemplo clássico. Aqui é um sujeito good, normal, que já tem um pouquinho de antiversão, como todos nós temos. Se eu pegar a espinha ilíaca póstero superior dele e a antero superior dele, vai dar aí aqueles 2 dedinhos de diferença que é o normal. As mulheres têm uma antiversão maior do que a dos homens, é uma probabilidade, uma incidência maior, tá? Esse aqui, óbvio que a imagem está bem exagerada, né? Apesar de que tem gente que é assim, né? A gente conhece, a gente já vê, ó, fulano é assim, o ciclano é assim. Mas, enfim, aqui a espinha ilíaca anterosuperior dele ficou muito abaixo, né? Lá da póstero. Ok? E aqui ele também exagerou na retroversão, onde a anterior acabou ficando até mais alta, no mesmo nível da posterior. Que é uma posteriorização da pelve, ou seja, ele retroverteu, foi para trás, deu ré. E a anteriorização é uma anteversão, foi para frente. Ok? Essa imagem dá para a gente avaliar através de um exame chamado de biofotogrametria computadorizada. Essa imagem já é antiga, né? Hoje em dia, apesar de ser bem bacana e fiel e fácil e barato, hoje em dia tem até aplicativos de celular que faz essas análises também muito mais rápido, né? Mas aqui é legal de fazer. O que foi feito? Botou-se um marcadorzinho, que é uma bolinha de isopor, colou no corpo, na espinha ilíaca anterosuperior, na espinha ilíaca posterior-superior e no trocânter de várias mulheres, de peso, altura, raça, hábitos de vidas diferentes.
E através do computador, une-se os 3 pontos e forma este ângulo. Trocânter, espinha e espinha, certo? E aí se tem os resultados da angulação, se faz no computador, bem preciso, bonitinho. E aí se dá para definir se esse quadril é antivertido, retrovertido ou normal. E tem vários trabalhos analisando isso. Isso serve para vocês usarem também como TCC, uma dica, como pesquisa. Quem se interessar por iniciação científica, né, pode traçar o perfil de uma determinada população, o perfil do quadril ou incidência de antiversão e retroversão nos estudantes do curso de fisioterapia, ou dos idosos do tal lugar. Faz a avaliação e aí você vai traçar um perfil. Será que os homens têm mais retroversão mesmo do que antiversão, como diz a literatura? Quem é mais alto tende a ser mais antivertido ou retrovertido? Quem é mais gordinho? E vai fazendo essas análises. Não é só para vocês terem uma ideia de como a gente pode fazer isso também de forma clínica e de forma científica, né, para trabalhos e publicações. Aí, avaliei meu paciente e eu constatei que ele tem uma antiversão pélvica, igual nessa imagem. Essa imagem que está antiversão. O bumbumzinho está mais empinado, olha a coluna lombar como está com um arco, tá vendo? De propósito. Já do lado de cá, que está com a retroversão, a lombar está retinha. E se vocês repararem no sombreado do corpo, dá para vocês verem que essa pessoa está com o bumbumzinho para dentro, aqui está com o bumbum para fora, digamos assim, né? A anteversão e a retroversão. Então, moçada, uma vez identificado essas duas possíveis condições, agora a gente tem que ver o que foi o causador disso. São várias possibilidades. Pode ser muscular, pode ser músculos do quadril, pode ser estrutural, pode ser porque a pelve anatomicamente é assim, o quadril, a cabeça do fêmur e o paciente é assim. Pode ser porque lá no joelho, um joelho muito valgo vai fazer a coxa ficar vara, isso vai afetar. Ou um joelho muito varo vai deixar a coxa valga, isso vai afetar. Uma rotação externa do fêmur leva à antiversão pélvica, uma rotação interna leva à retroversão e por aí vai. Certo? Como eu falei, pode vir lá de cima do ombro, a gente tem que avaliar. Mas como a gente está específico no quadril, uma vez que o paciente apresenta anti ou retroversão, vamos ver quais são os músculos. Quais são os músculos que podem causar essas alterações. Certo? Então vamos olhar a imagem número 1, a primeira aqui, ó. Essa é a 1. E essa aqui, 2, pronto. Na imagem 1, a gente tem um quadril rodado nesse sentido. A setinha está aqui bonitinha, tá vendo? É uma antiversão pélvica. O que aconteceu na antiversão? A espinha e a cântero superior foi mais para baixo ainda e a póstero superior subiu. Essa diferença ficou muito maior. Ponto. As setinhas verdes dizem os músculos que causam isso. Tá? Então, eu vou descartar aqui meu rabisco, que agora que é bem importante. Vou mostrar. E reparem nesse verdinho aqui, ó. Esse músculo sai lá da lombar, ele passa pelo ilíaco e ó, a setinha dele termina aqui embaixo no pontilhado. Tá lá por dentro, tá? Por trás. E ele sobe aqui, ó. Entenderam essa setinha que eu acabei de fazer? Esse músculo sai na lombar, passa no ilíaco e insere no trocânter menor. A gente falou dele, é o ilho-psoas, está aqui escrito, ilho-psoas. Ele é um grande antiversor da pelve, faz a antiversão. Assim como ele também aumenta a lordose lombar, faz uma hiperlordose. Outro músculo que causa isso é esse aqui, ó, que a setinha está mandando ele ir lá para baixo, que é o reto femoral. O reto femoral lá do quadríceps, ele sai da espinha ilíaca antero inferior e desce. Então ele puxa essa pelve para baixo, causando uma antiversão pélvica. Favorece ela rodar nesse sentido da setinha.
E outro músculo é um que está no sacro, como está aqui na imagem, ó, e ele sobe lá para a coluna, sobe para toda a coluna, vai embora. São os eretores da coluna. Erector spine, está em inglês aí, né? Então, o que acontece? Esses 3 músculos são capazes de antiverter o quadril. Iliopsoas, os eretores da coluna, o reto femoral. Uns de capacidade mais dinâmica de movimento e outros podendo fazer isso de forma postural, estática. Deixar o paciente assim, dessa forma. Por exemplo, o paciente é antivertido. O iliopsoas dele pode sim estar causando isso. Certo? E uma vez identificado a antiversão, cabe a nós fisioterapeutas darmos uma olhada nesses músculos. Aí é que eu quero que vocês pegam a sacada da aula. Então, falei tudo isso para a gente chegar na antiversão aqui agora. Pô, se meu paciente é antivertido, eu preciso olhar se o iliopsoas dele não está encurtado, não está tenso. Porque se for, vamos liberar, vamos alongar, vamos soltar esse iliopsoas. Os eretores da espinha, lá na lombar, lá atrás, a musculatura paravertebral, pós-vertebral, o quadríceps com o reto femoral. Então, vamos liberar. Pode ser que eu tenho que fazer 2 coisas. Primeiro, eu vi que ele é antivertido, ponto. Agora, eu vou ver se os músculos são os causadores. E tem testes para a gente ver. Teste de Thompson, vai ver o iliopsoas, teste de Elie, vai ver o quadríceps. Tem como a gente ver se esses músculos estão encurtados ou não. Porque pode acontecer do paciente ser antivertido e o músculo está perfeito. Lembram que eu falei que pode ser estrutural, pode ser lá no joelho, lá no ombro e não ser no quadril, né? E vamos para a imagem 2 agora. Na retroversão da pelve. Agora, a espinha ilíaca subiu e rodou para trás, a antero superior e a póstero superior desceu. Ponto. E os músculos que causam isso muito bem são, primeiro, os que estão na parte posterior do glúteo, é o próprio, ó, saindo do ilíaco e do sacro, como a gente viu lá no início da aula, e indo para o trocânter, que está aqui, ó, pélvico trocanteriano, o glúteo máximo, causa retroversão da pelve. Junto com ele, os isquios tibiais, ó, que descem lá para baixo, na parte posterior da coxa. Hamstrings músculos, músculo isquios tibiais, é o nome dele. Tá? Na parte anterior, o reto abdominal, e sai do pubis, né? É a fixação dele, e vai puxar para cima, onde ele vai fixar lá nas costelas e no processo tifoide, lá em cima. E junto com ele, aqueles musculozinhos também abdominais difíceis da gente malhar, o abdominal, o oblíquo, né? Do abdômen, que também é bem chatinho para malhar, aquele que a gente malha fazendo abdominal de lado e tudo, enfim, ele também consegue levantar esse ilíaco, que ele está inserido na crista ilíaca e vai até as costelas também, né, e coluna. Então a gente precisa gravar isso, moçada. E esse slide aí está escrito os causadores no quadril e na musculatura, né? Repetindo, as causas podem ser outras. Pode ser outros músculos de outras regiões, mexendo longe e afetando o quadril. Pode ser também algo estrutural, que não tem nenhum músculo envolvido. Na antiversão, eretores da espinha, iliopsoas e o reto femoral. Na retroversão, os glúteos, principalmente o glúteo médio, o glúteo máximo, perdão, os isquios tibiais, e na parte anterior os músculos abdominais, o reto abdominal e os oblíquos externos. Tá? Super importante, se o paciente tem, por exemplo, uma bursite trocantérica, se o paciente chegou com uma sacroileite, articulação sacroilíaca misturada com ite, com inflamação, sacroileite, inflamação da sacroilíaca. O paciente chegou com uma bursite da tuberosidade isquiática, uma tendinite do glúteo médio, que é um trem difícil de tratar, uma síndrome do piriforme, ponto. Uma artrose coxo-femoral,
uma lesão do lábio acetabular. Estou dando vários exemplos de patologias que acontecem no quadril. Por quê? Qualquer um que seja desses problemas, nós vamos ter que olhar a espinha ilíaca anterosuperior desse paciente, mexer, ver se está certinho. Se não tiver as duas espinhas ilíacas, vamos olhar de lado, a anterior e a posterior, como que está essa relação, se está 2 dedinhos ou não. Vamos avaliar. Se tiver ante ou retrovertido, alguns desses músculos estão sendo um problema. Que se o paciente tiver antivertido e o ilho-psoas está tenso, o quadríceps está tenso, pô, vamos alongar. Tá aí, você já tem uma conduta bacana. Com 1 mês de tratamento, 2 meses, a gente não consegue também devolver o quadril, puf, e ficar para sempre numa sessão. A gente melhora sim em uma sessão. Mas existe uma coisa chamada a memória senestésica, né? Que o corpo já guardou aquela antiversão até como uma coisa normal. E a gente tem que ir repetindo o contrário até tornar algo também de rotina para o cérebro, né? Arquivar aquilo como normal. Então, uma situação de antiversão, retroversão que já tem 6 meses, 2, 3, 5 anos, você tem que ficar alguns meses aí mantendo para o organismo, para o corpo, né? Para essa memória cortical lá no cérebro ser ativada e conseguir resolver.